Queria agradecer a presença de todos. Nós estamos reunidos hoje, então, para defesa da dissertação de mestrado da Eduarda Fração dos Santos. São membros da banca eu, que sou orientador, o professor Magnus Baroni, que é meu colega do programa de pós-graduação em Engenharia Civil da FSM, e o professor Jorge Barbosa Soares, do PEC da UFC. Eu queria agradecer enormemente os dois membros por participarem, estarem aqui participando, por lerem, se disporem a discutir esse tema que a Eduarda estudou nos últimos anos. Então, nós vamos fazer, num primeiro momento, a apresentação da Eduarda, em torno de 45 minutos, Eduarda, e aí depois nós vamos passar a palavra para a banca, então, para fazer a arguição, tá? Então, pessoal, se vocês quiserem daí desligar as câmeras, podem desligar para a Eduarda fazer a apresentação, e eu vou ficar de olho no WhatsApp aqui, qualquer problema técnico, vocês me avisam e eu aviso o Eduardo. Eduarda, tu tá com o teu WhatsApp aí perto de ti também? Sim, sim. Isso, qualquer coisa eu reclamo, e aí eu fico controlando o fluxo na sala aqui, tá? E qualquer coisa eu te falo no WhatsApp também, se alguém cair ou der algum problema de conexão, tá bom? Tá certo. Então é contigo, Eduarda. Eu Então vou deixar tá. que tu pronuncie o título também da dissertação, Sim, Eduardo, que tá não disse, bem. tá? Tá certo. Então, vou começar então a compartilhar a tela aqui. Tudo certo. Tá todo mundo visualizando? Estamos vendo, Eduardo, tudo certinho. Então tá. Boa tarde a todos. Queria agradecer também ao professor Magnus e ao professor Jorge que aceitaram o convite para compor a banca, né, de defesa. E vou dar início então à apresentação da dissertação desenvolvida com a orientação do professor Luciano, que foi intitulada de Reciclagem de Materiais Fresados de Diferentes Fontes em Misturas Estabilizadas para Uso em Camadas Granulares de Pavimentos. Fazendo então uma breve introdução do tema, dentro do cenário das rodovias brasileiras, a mais recente pesquisa, né, da Confederação Nacional de Transportes apontou que 59% dos trechos avaliados apresentavam algum problema, assim evidenciando a necessidade das obras de restauração e reconstrução desses trechos, onde comumente é empregada a técnica de fresagem, fazendo a produção do material fresado, ou do termo em inglês Rapid Reclaimed Asphalt Pavement. Em paralelo a esse cenário, a gente também tem as crescentes preocupações mundiais acerca do desenvolvimento sustentável, evidenciado então pelos 17 ODS traçados pela ONU, pelas metas do Agenda 2030, e também discussões em torno do aquecimento global e o efeito da emissão de gases. Assim, juntando esses dois cenários, a gente tem cada vez mais a necessidade da preservação dos recursos, e dentro da área da infraestrutura de transportes, a reciclagem de pavimentos surge, então, como uma técnica que permite a preservação tanto dos recursos financeiros como dos recursos naturais empregados nos projetos de pavimentação. Entende-se resumidamente, então, por reciclagem, construir pavimentos novos empregando esses materiais fresados que já foram utilizados em obras. Existem diferentes técnicas e formas de reciclagem, mas ela é principalmente dividida em duas categorias, a reciclagem a quente e a reciclagem a frio. Na reciclagem a quente é empregar, então, a adição do fresado nas usinas, nas misturas bituminosas usinadas a quente, e já é uma técnica amplamente difundida nos Estados Unidos, mas tem uma necessidade, então, de que usinas adequadas e equipamentos adequados, e maior emissão de gases poluentes e gasto energético devido ao aquecimento desses materiais. Já na reciclagem a frio é uma técnica que tem uma maior versatilidade, permitindo então o uso de equipamentos usuais. No Brasil, ela é mais empregada do que a reciclagem a quente. Nela também pode ser feito o uso de estabilizantes químicos, como emulsão asfáltica, espuma de asfalto e até o cimento Portland. Assim, eu vou ter materiais que podem ter um comportamento bem distinto, dependente das características dessas misturas. Entrando então um pouco mais na reciclagem a frio, nesse contexto, então, a gente pode ter materiais que vão fazer a adição de asfalto, né, como emulsões asfálticas, e também de cimento. Então, a gente vai ter, dependendo desses teores, desses componentes, materiais que podem ter um comportamento bem distinto. Quanto maior, então, a adição de asfalto, né, maior, então, a resistência à umidade e flexibilidade desses materiais, em contrapartida, quanto maior a presença do cimento, maior resistência à deformação permanente, e a gente tem uma redução dessa flexibilidade. Nesse universo, então, a gente tem os concretos asfálticos, como materiais que têm alta presença de asfalto e ausência do cimento, que tem comportamento viscoelástico dependente da temperatura e do tempo, já comumente conhecida. Em paralelo a eles, a gente tem os concretos, que são materiais fortemente cimentados,
que apresentam um comportamento rígido e quebradiço. E temos também os materiais levemente cimentados, como as BGTCs, e ainda aqueles materiais que não fazem a adição nem de asfalto nem de cimento, que são os agregados não ligados, né, as britas graduadas, que têm um comportamento, então, altamente dependente das tensões. Nesse contexto, então, se eu tiver misturas recicladas que demandem altos teores de asfalto ou de cimento, é presumida uma inviabilidade econômica de produção desses materiais, já que são componentes que demandam um grande custo de aquisição. Assim, nesse contexto, a gente tem os CRMs, né, Cold Recycle Materials, materiais reciclados a frio, que podem ter, então, um comportamento híbrido dentro desse contexto, tanto dependente das temperaturas quanto das tensões, a depender da composição que for produzida. Dentro, então, dos CRMs, a gente tem também as britas graduadas com adição do fresado, ou seja, sem a adição do asfalto por emulsão asfáltica ou do cimento Portland. E nesse contexto também a gente se pergunta, será que o ligante asfáltico presente apenas no fresado seria suficiente para influenciar o comportamento desses materiais, ou ele seria um comportamento semelhante aos agregados virgens? Assim, entrando nos objetivos, foi definida o objetivo geral da pesquisa, em avaliar o comportamento mecânico dessas misturas recicladas a frio, com fresados de diferentes fontes em substituição aos agregados virgens pétreos, né, as britas graduadas. Foram definidos também os objetivos específicos em avaliar a influência do tipo do RAP, do teor de RAP presente nesses materiais, assim como a granulometria, e também contribuir para a caracterização avançada de acordo com o novo método de dimensionamento nacional, né, o MEDINA, desses materiais fresados disponíveis, então, no estado do Rio Grande do Sul. Falando, então, brevemente, assim, da revisão bibliográfica apresentada no texto, né, foi dividido em 5 tópicos principais, onde no primeiro tópico a gente falou sobre o dimensionamento de pavimentos, abordando um pouco do método DNR e MEDINA, principais diferenças entre esses dois métodos. Em seguida é feita, então, uma revisão do comportamento mecânico dos materiais granulares, abordando a rigidez, a deformação permanente, os modelos de previsão para modo resiliência e deformação, né, o modelo de Guimarães, além também dos níveis de comportamento shakedown. Em seguida, então, eu falado brevemente da fresagem de pavimentos, dos tipos de fresagem e equipamentos empregados nessas técnicas. Já entrando, então, na reciclagem, onde eu mostrado as formas de reciclagem, focando mais na reciclagem a frio. E, por fim, o comportamento mecânico dessas misturas recicladas, onde foi possível avaliar, então, a influência da compactação, do teor de RAP, de fresado, né, presente nesses materiais, e dos diferentes fresados que tem em cada mistura. Entrando, então, na metodologia da pesquisa, ela pode ser dividida principalmente em 6 grandes etapas. A primeira etapa, então, consistiu na coleta dos materiais, onde foram coletados os agregados virgens, foram utilizadas 3 frações, a brita 3/4, 3/8 e pó de pedra, e em seguida, então, a coleta dos materiais fresados, onde foram usadas 2 fontes diferentes. Esses agregados virgens e os fresados já estavam armazenados, né, no laboratório, sendo que os agregados virgens já tinham sido caracterizados em pesquisas anteriores, e para os materiais fresados, então, foi feita uma nova caracterização, principalmente focando na granulometria, onde, então, foi coletado esses materiais, e a partir das amostras dos materiais coletados, foi feita, então, a avaliação granulométrica. Definida, então, as curvas granulométricas para todos os materiais, partiu-se, então, para a fase da estabilização granulométrica, onde foram definidas as misturas a serem avaliadas, foram definidas 9 misturas. Depois é definida, então, com diferentes teores de fresado e de agregados virgens, e definidas suas misturas, foram feitas, então, novas avaliação da granulometria por peneiramento, para confirmação da curva anterior, e também foi feito o teste Rice para obtenção da densidade dessas misturas soltas, permitindo, então, o cálculo do volume de vazios das amostras moldadas. A quarta etapa, então, consistiu, após estabelecer, então, as curvas de compactação para cada mistura. Depois, então, com esses parâmetros da compactação, foi possível, então, moldar as amostras para os ensaios triaxiais. Esses ensaios, então, tanto para moda resiliência quanto para deformação permanente, seguiram as normativas do DENIS. Para a NR, então, foram empregadas 9 misturas, e para a deformação permanente foram selecionadas 3 misturas, devido ao maior tempo para a execução dos testes.
Com esses resultados foi feito, então, os modelos de previsão tanto para MR quanto para DP, e partiu-se, então, para a sexta etapa, que foi a análise mecanicista, onde primeiro foi feito o dimensionamento através do método NR, do antigo DENIS, para misturas para 2 materiais de subleito e 5 níveis de tráfego, chegando em 10 estruturas, e essas estruturas foram, então, analisadas pelo programa Megina, obtendo, então, dados acerca da área trincada e do afundamento da trilha de roda, e, posteriormente, já com esses resultados, foi feito um novo dimensionamento, já dentro dos critérios do Megina, para esses 10 materiais de base e um subleito selecionado, né, atingindo, então, 10 estruturas diferentes. Falando, então, um pouco mais dos materiais empregados, os agregados virgens são rochas de Rio da Cita, né, da origem da Pedreira de La Páscoa, que é no município de Itaara, no Rio Grande do Sul. Essas foram as curvas granulométricas já obtidas para cada material. A gente tem aqui a brita 3/4, né, a brita 3/8 e o pó de pedra. E já para os materiais fresados, foram usadas, então, 2 fontes diferentes. O RAP RS 400 foi obtido, então, da restauração da rodovia estadual RS 400, e o RAP BR 290 é obtido da rodovia federal BR 290. O RAP RS 400, então, ele tem a presença de um ligante asfáltico do tipo CAP 5070, enquanto que o BR 290 tem um ligante modificado por polímero do tipo C185. Outra diferença entre os dois materiais é a granulometria. No caso, então, das misturas com RAP e RS, ele tinha presença bastante de grumos maiores do que 19 milímetros, que foram descartados, né, por maneiramento manual, permitindo, então, respeitando a proporção de 1/4 do diâmetro máximo do molde, dos moldes tripartido, e também evitando a presença desses material, já que poderia influenciar o controle das granulometrias, já que eram grumos que apresentavam bastante quebra. Assim, a gente teve, então, as curvas para cada um dos fresados. Em vermelho, a gente tem aqui o RAP BR 290. Em azul, o RAP da RS 400 sem a presença dos grumos. E verde, o mesmo RAP, né, com a presença dos grumos. A gente vê, então, que para os 2 RAPs a gente teve bastante... Eles estiveram próximos à faixa C do DENIS, né, para misturas asfálticas, mas nenhum deles atingiu, então, o teor de finos necessários, o que é uma característica dos materiais fresados, né, já que essa parte de filler acaba sendo encoberta pelo ligante asfáltico, fazendo, então, que essas misturas fiquem fora da faixa enquadrada. Outra diferença, então, nesses materiais fresados é o ligante asfáltico presente. Na pesquisa de Pedro Almeida, ele fez a extração desses ligantes e passando, então, para testes de reologia. Aqui a gente vê, então, as curvas mestras, tanto para o modo de resiliência, né, para o G asterisco, que é um parâmetro de reológico, e também para o ângulo de fase. Elas tiveram um comportamento bem semelhante, mas é possível visualizar, então, que a curva em azul para o CAP 5070 obteve módulos superiores, né, do que o AMP 6085 e ângulos de fases inferiores, mostrando, então, que esse material tem um comportamento mais rígido do que o AMP 6085. Isso aconteceu tanto aqui nos dados experimentais, né, para uma temperatura de 25 graus e uma frequência próxima a 1 Hz, e também para os dados obtidos por o modelo 2SP1D. Entrando, então, um pouco já nos resultados da pesquisa, eu vou dividir, então, nas principais fases. Na fase da estabilização granulométrica, então, foram definidas as misturas. Foi definida 9 misturas principais, né? A primeira mistura, a mistura M0, mistura de referência, que não tem adição de nenhum fresado. E, posteriormente, então, 4 misturas com o fresado RS 400 e 4 misturas para o fresado BR 290. Sendo que uma delas aqui foi usado o fresado puro, 100% RAP. Uma segunda mistura, então, com fresado e apenas adição de pó de pedra, 30% de pó de pedra. E uma terceira mistura, no caso aqui, M13 e M7, tentando enquadrar esses materiais dentro da faixa granulométrica escolhida. E uma quarta mistura, um pouco mais grossa, um pouco fora da faixa adequada. Essas, então, foram as curvas granulométricas obtidas para cada mistura. A gente vê aqui que a mistura de referência M0 foi a que ficou mais próxima ao centro da faixa.
A mistura M5 e M6 foram as que ficaram mais fora da faixa, né, apresentando uma composição mais fina. E aqui a mistura M3, M2 e M7 foram as que tiveram uma granometria bastante próxima, apresentando curvas sobrepostas. Só que no caso aqui a M2, com 30% de pó de pedra, não conseguiu atingir os limites para teor de finos da faixa C, né, do Deniche. E aqui, por fim, a mistura M8 e M4, que ficaram com uma granulometria mais grossa, as demais, também bastante semelhantes, e também não atingiram aqui o teor de finos. Aqui, então, tem a mistura M0, M13 e M7, que foram as que ficaram dentro dos limites da faixa, e que tiveram, então, uma superfície específica bastante semelhante. Posteriormente, então, essas análises foi feito também os ensaios de Rice, né, para obtenção da densidade dessas misturas. A gente vê aqui, então, que para misturas com os diferentes materiais de RAP, a gente teve tendências diferentes, né, para a densidade máxima medida, diminuiu com a adição do fresado, no caso do RAP BR-1690, e no RAP RS-400 a gente teve um aumento dessa densidade com a adição do fresado, o que mostra, então, que a gente pode dar uma diferença do agregado de origem presente nesses materiais, mostrando um comportamento diferente, né, para esses dois fresados. Posteriormente, então, a estabilização granulométrica, foi feita a estabilização mecânica, ou seja, os ensaios de compactação. Nesses testes, a principal dificuldade, então, foi encontrar uma mistura que permitisse uma trabalhabilidade boa para a realização dos testes de trexiais, né? Já que o material fresado a gente foi feito sem adição de nenhum estabilizante químico, a gente teve uma certa dificuldade assim, na compactação, principalmente no ramo úmido, já que esse material não tem uma absorção boa da umidade, né, devido ao efeito do ligante asfáltico presente, fazendo então que acontecesse o exudação ou até mesmo o efeito splash quando a umidade fosse muito grande. Assim, para tentar estabelecer o teor da umidade desses corpos de prova, foi feito então a amostragem do material que sobrou, né, na bandeja, na moldagem de cada corpo de prova, e também a secagem do corpo de prova integral na estufa, permitindo então um controle melhor da umidade, evitando que a gente tenha umidades que fossem fora do esperado para aquela amostra, né. Além disso, também foi feito o controle fotográfico de cada corpo de prova, permitindo então depois uma análise mais visual do aspecto desses materiais moldados. Essas, então, foram as curvas de compactação obtidas para cada mistura. A gente vê, então, aqui a mistura M0, que tem as fotos de alguns pontos da curva, sendo que a umidade óssea ficou entre 7% e 8% para esse material. E aqui as misturas com o fresado RS400, a gente vê aqui que a mistura M1 com 100% fresado foi a que obteve maior massa específica aparente seca, máxima, né? E no caso da mistura com o RS-BR 1690, a mistura 100% fresado foi a que teve a menor massa específica aparente seca, o que está de acordo também com o que foi mostrado nos testes de Rice. Esses, então, foram os parâmetros obtidos pelas curvas de compactação, né, a massa específica aparente seca máxima e a umidade ótima. Também foram calculados o volume de vazios e o grau de saturação para cada uma, considerando, então, o ponto de máxima, né, da curva. E a gente vê também uma tendência da massa específica aparente seca máxima em relação ao teor de fresado, né, o teor de RAP, foi mantida a mesma tendência do que nos testes Rice, mas com uma leve diferença, né? A gente vê uma inclinação um pouco menor da reta, que isso a gente vê o coeficiente angular de cada equação linear. O que pode mostrar, então, o efeito da compactação, né? Entrando, então, nos testes triaxiais, foi feito, então, primeiro os testes de modo de resiliência, seguindo a normativa do Deniche, a 134 de 2018, onde, então, para cada mistura foram modados 3/4 de prova, que passaram por ensaios de triaxiais, né? Foi sofrendo, então, um confinamento com diferentes níveis de tensões e aplicação de carga, uma frequência de 1 Hz. Foram empregados, então, 18 pares de tensões. Para cada par de tensão foi feito 100 ciclos de carga,
obtendo então os valores de modo de resiliência para cada par de tensão. Esses, então, foram os resultados obtidos aqui para a modo de resiliência para todos os ensaios, né, nos seus respectivos pares de tensão e de todas as misturas, onde a gente vê, assim, principalmente a diferença das misturas com fresado puro em relação às demais, né, a mistura M1 e M5 foram as que atingiram maior modo de resiliência em relação às outras, e que a mistura M0, da referência, sem adição de nenhum fresado, foi a que teve os módulos mais baixos, ficando aqui uma curva abaixo, né. Outra análise também, comparando esses dois materiais, a gente vê então que o RAP RS400 teve um modo de resiliência superior ao RAP BR290, né, aqui já nos níveis de tensões um pouco mais altos. Isso também pode ser uma relação com a densidade maior desse material, a presença de um ligante mais envelhecido, possivelmente mais rígido, e também pode ser relação com a diferença da granulometria, né, já que o material do RAP RS teve uma granulometria ligeiramente mais grossa do que o BR290. Entrando, então, na análise dos modelos de previsão, foi feito, então, aqui os resultados para os três ensaios em conjunto, né? E aqui apresentados os coeficientes de determinação R quadrado obtido para cada uma dessas relações. A gente vê, então, aqui que o modelo dependente da tensão de desvio, o K sigma D, foi o que teve a menor aproximação com os dados experimentais, o que é comum para os materiais granulares, né, já que são materiais que dependem mais dos estados de tensões do que da carga solicitante em si. E a gente tem, então, aqui que é o modelo composto e o modelo universal, né, o modelo composto empregado já no método Megina, dependente tanto da tensão de desvio quanto da tensão confinante, foi os que tiveram maior aproximação, então, com os dados experimentais dos ensaios triaxiais. Entrando, então, já dentro do modelo composto, foi apresentado aqui os parâmetros obtidos, né, para cada uma das misturas, e também para a mistura DPA ajuste, que foi analisada por Sagrilo, 2020, que também empregou mesmo materiais de rocha de Rio da Cito, com ajuste granulométrico ligeiramente diferente da mistura M0 aqui utilizada como referência. A gente vê, então, que, comparando então a DPA ajuste com a M0, elas tiveram um comportamento semelhante, mas aqui a DPA ajuste teve um modo de resiliência médio ligeiramente superior a M0, e as demais misturas, aqui a gente vê que a mistura M1 e M5, com 100% RAP, foram as que tiveram a maior modo de resiliência, né, atingindo aqui 380 MPa, e a mistura M5, 355 MPa de modo de resiliência média. Então, usando esse modo de resiliência média, ou seja, a média para os 18 pares de tensões, foi tentado, então, fazer correlações com outros fatores que poderiam influenciar essa resposta, tanto que o teor de RAP, o volume de vazios das amostras moldadas e o grau de compactação. A gente foi visto, então, que o teor de RAP foi o que teve maior correlação com o MR, né, dentro dessas análises, atingindo um R quadrado de 0,8, e aqui o volume de vazios, a princípio, teve uma correlação inversa, né. A gente vê aqui também que o coeficiente Pearson, né, no caso do teor de RAP, foi nulo, mostrando então que essa correlação pode ser melhor do quando uma equação não linear foi utilizada. E aqui, então, o volume de vazios teve uma tendência que foi contrária ao esperado, né? Porque quanto maior a densidade dessas misturas, espera-se, então, um comportamento resiliente menor, né? Assim, analisando, então, um pouco mais sobre a questão do volume de vazios, né? No caso aqui dessa primeira correlação, a gente tem aqui pontos que representam todas as misturas, né? Considerando que as misturas têm densidades diferentes e granulometrias diferentes, foi feita, então, uma nova correlação, identificando a tendência para cada uma das misturas. A gente vê, então, aqui que para todas as misturas a tendência foi inversa, né? A tendência geral, com exceção, então, aqui da mistura M1, M5 e M8, que mostraram que o volume de vazios aumento do volume de vazios não gerou uma queda no modo de resiliência média desses materiais. O que pode estar relacionado também ao fato da gente não foi um objetivo da pesquisa analisar isso, né, em primeiro lugar, porque a gente está trabalhando com uma única energia de compactação, e os 3 copos de prova foram compactados apenas para tentar seguir os testes de modo de resiliência, né?
Então, essa diferença no volume de vazios pode não ter sido suficiente para alterar o modo de resiliência média nos ensaios triaxiais. Analisando, então, um pouco mais a influência do teor e tipo de fresado desses materiais, foi traçada, então, novas correlações utilizando a média dos três ensaios e também a média dos módulos para cada um dos ensaios. E aqui a gente vê, então, nesses dois gráficos, considerando, então, uma relação linear, que as relações que separaram os tipos de fresado, né, para o RAP RS400 e BR290, foram as que tiveram maior aproximação em relação à relação empregando todos os dados, né, mostrando, então, assim, uma tendência de representar melhor o comportamento desses materiais. Também foram feitas, então, correlações considerando uma equação exponencial crescente, onde a gente obteve, então, maiores coeficientes de determinação do que na equação linear. E, novamente, as equações que representaram o comportamento dos materiais fresados em separado foram as que tiveram maior aproximação, né, com os dados experimentais. Considerando, então, que o modo de resiliência média pode não ser um parâmetro que represente o comportamento para todos os níveis de tensões, né, a gente foi adotado, então, aqui o modo de resiliência estimado nessa segunda análise, pelo modelo K-teta, dependente do primeiro invariante de tensões, para cada uma das misturas, né. Então, aqui nesses gráficos é traçado o modelo, né, obtido para cada uma das misturas, e também para a mistura DPA ajuste, que foi obtida por Sagrilo, onde a gente vê novamente que a mistura M1 e M5 tiveram os maiores modos de resiliência, e que a mistura M0 e DPA ajuste tiveram curvas praticamente sobrepostas, né, com um comportamento bastante semelhante. A gente vê também aqui uma influência da granulometria. A gente vê que a mistura M4, com menos RAP, né, 22% de RAP, teve maior modo de resiliência do que a mistura M3, né, com 30% de RAP, o que pode ser justificado pela maior presença dos agregados graúdos nessa mistura, assim como uma mistura M8 em relação à mistura M6, que tem mais fresado. Assim, baseado no trabalho de Takuri Ren, que também empregou o modelo K-teta, ele fez, então, correlação do modo de resiliência estimado para esse modelo, considerando um invariante de tensão de 345 kPa, em relação ao teor de RAP, né, utilizando diferentes autores, diferentes pesquisas. E ele teve uma correlação, então, uma equação crescente linear, com R quadrado de 0,85. Partindo, então, dessa equação, foi feita a correlação com os dados experimentais da pesquisa. A gente vê, então, aqui que para todos os RAPs, né, utilizando todos os fresados, a gente teve uma correlação de 0,85 também com essa equação obtida por Takuri e Han. Também considerando as mesmas fontes de dados anteriores, ou seja, o MR estimado para o modelo e para o invariante de tensão igual a 345 kPa, foi feita, então, traçada novas equações para os dados dessa pesquisa, onde a gente vê aqui uma aproximação maior, né, para os casos das equações exponenciais, e também para o caso onde o material fresado foi tratado em separado, né, separando o RAP RS400 do RAP BR290. Entrando, então, nos ensaios de deformação permanente, onde novamente foi seguido, então, os testes dos ensaios triaxiais, seguindo a instrução do ensaio 179 de 2018, do DENISH, onde aqui cada amostra moldada submetida a um único par de tensão por 150 mil ciclos de carga. Aqui foram, nesse protocolo, então, foram utilizados 6 pares de tensão, podendo ter uma aproximação com o modelo de Guimarães, né, conforme já testado por Lima, em 2016, né, e nesse caso aqui, a carga é aplicada com uma frequência de 2 Hz. Esses, então, foram os resultados obtidos para os testes de deformação, né, para as 3 misturas estudadas, onde a gente vê, então, que a mistura M0 e M3 tiveram um comportamento semelhante, e a mistura M1 foi a que apresentou mais deformação permanente, né, do que as demais. O que já era esperado, né, já que o material fresado, o contato entre as partículas
é mais macio, de certa forma, do que os agregados VICs, devido à presença do ligante asfáltico que envolve esses grãos. Aqui, então, para todos os níveis de tensões, né, praticamente, a mistura com fresado puro teve deformações maiores, à exceção do nível de tensão intermediário de 0,04 megapascal para tensão confinante e uma tensão desvio de 0,12, onde a gente vê, então, uma deformação menor do fresado em relação às demais. Aqui, então, foi feita, tentando ver a relação de tensões, a relação da relação de tensões com a deformação permanente, né, no caso aqui, a relação do sigma D sobre o sigma 3, né, da tensão desvio e a tensão confinante. A gente vê, então, que para as misturas M0 e M3, quanto maior essa relação, maior foi a deformação permanente observada, né, nos corpos de prova, seguindo, então, uma ordem crescente. Já para a mistura M1, isso não aconteceu dessa forma. A gente vê, então, aqui um certo comportamento distinto, né, desse material em relação aos outros. Mas se a gente reordenar, então, essas deformações, considerando uma ordem crescente da deformação da tensão de desvio, né, da carga aplicada, a gente vê, então, que essa seguiu uma certa tendência, né, apresentando deformações maiores para solicitações maiores de tensão. Com relação, então, à análise do shakedown, foi feitos os gráficos da taxa de acréscimo de deformação permanente em função da deformação permanente acumulada para cada um dos corpos de prova moldados, onde a gente vê primeiro, novamente, que a mistura M1 teve retas mais inclinadas, né, mostrando, então, uma maior deformabilidade desse material em relação às outras misturas, mas que todas as misturas tiveram, então, um comportamento dentro dos níveis de A ou AB no shakedown, com exceção aqui da M1, né, que apresentou um nível B. Mas nenhuma delas, então, tendeu ao colapso, um nível C de shakedown. Aqui também é apresentada a classificação de acordo com o Lima 2020, né, onde é utilizado o limite da taxa em 1 vezes 10 na menos 6 para um nível A, e também é considerado o comportamento AB. A gente vê, então, que as misturas M0 e M3 tiveram comportamento no nível A ou AB, né? E a mistura M1 ficou, então, a única apresentando uma tendência maior de deformação no nível de tensão mais alto. Considerando, então, a relação do teor de Rapp e a deformação permanente, foi feita essa tendência, então, para cada um dos níveis de tensões, onde a gente vê, então, uma tendência de crescimento das deformações com o aumento do teor de Rapp, a exceção aqui da curva em verde, né, para o nível de tensão intermediário, onde teve, então, um decréscimo da deformação permanente com o aumento do teor de fresado. Esses, então, foram os modelos obtidos, os parâmetros do modelo de Guimarães obtido para cada mistura, que também é mostrado os parâmetros obtidos de DPA ajuste para Sagrilo 2020, comparando, então, com as misturas dessa pesquisa. A gente vê aqui, então, que o parâmetro PSA2, que relaciona a tensão confinante com a deformação permanente, foi positivo apenas na mistura M1, mostrando, então, uma tendência desse material apresentar uma certa cimentação, né, já que ele não demonstra uma queda grande, assim, da deformação permanente com o aumento da tensão confinante. Da mesma forma que para o modo de resiliência, então, foram feitas correlações ADP com outros fatores, né? Aqui foi observada, então, maior correlação da tensão desvio, tensão confinante e a diferença do volume de vazios das amostras, né? Ou seja, o volume inicial menos o volume final. Aqui, no caso, a gente tem coeficiente de Pearson novamente nulo para a tensão desvio e a diferença desses volumes de vazios, e também uma tendência inversa ao esperado, né, da tensão confinante, mostrando quanto aumenta a tensão confinante, a gente está tendo um aumento da deformação permanente nessa tendência geral aqui. Analisando, então, mais a fundo a relação do volume, da diferença do volume de vazios e tensão desvio, foi obtido, então, equações polinomiais de grau 2 que tiveram coeficientes de correlação maiores do que com a equação linear. Aqui, né, mostrando, então, que para esses parâmetros a gente tem uma correlação que não é mais fácil de explicar com uma equação polinomial do que uma equação linear. E aqui também investigando
Lembrando, então, que nessa primeira correlação a gente tem, então, para as 3 amostras, 6 pontos, né, para cada uma das misturas. E aqui, no caso, também tem a influência da tensão desvio, né, já que a gente está usando diferentes tensões de desvio e analisando a tensão confinante. Então, separando, então, uma tendência onde a tensão desvio foi mantida constante, a gente vê, então, que teve, sim, uma queda da tensão da deformação com um aumento da tensão confinante, né, em geral, com exceção, então, da mistura M1, que foi o pregô fresado puro, onde isso não aconteceu, né, de uma forma tão clara, mostrando, então, que esse material tem um comportamento diferente, né, das misturas granulares. Como uma forma, então, de tentar comparar essas misturas pelos modelos de previsão, foi adotado, então, um par de tensões sugerido pelo TRB, Transportation Research Board, dos Estados Unidos, que sugere, então, um par de tensão desvio de 0,1 MPa e uma tensão confinante de 0,0 MPa como representativa dos materiais granulares, né? Então, pregando esse modelo composto e o modelo de Guimarães, foi, então, feito resultados para cada uma das misturas. Aqui no caso dos modos de resiliência, né, a gente vê aqui os valores estimados pelo modelo e para o par de tensão utilizado. Também foi feita uma relação desses modos com o teor de fresado presente nessas misturas, considerando aqui uma equação exponencial. A gente achou, então, aqui coeficientes de determinação bem fortes, né, de 0,95, considerando todos os materiais. E também aqui é visto que a mistura M0 foi a que teve o menor modo de resiliência estimado, com exceção da mistura M4, que teve um modo de resiliência ligeiramente inferior à mistura de referência para esse nível de tensão, né? Em caso, então, das análises de deformação permanente pelo modelo de Guimarães, comparando, então, todas as misturas, a gente vê, então, que para o nível de tensão adotado, nenhuma dos materiais atingiria uma deformação de 10 milímetros, e aqui a mistura M1 teve um desempenho superior às demais, sendo que a mistura M3 foi a que demonstrou mais deformação. No aspecto, então, do comportamento quanto shakedown, todos os materiais estariam no nível A de comportamento, ou seja, no acomodamento plástico, sem uma tendência de demonstrar grandes deformações. Partindo, então, para a análise mecanicista, em primeiro momento, então, foi feito o dimensionamento, né, das estruturas para 5 níveis de tráfegos, considerando os critérios do método DNR. Aqui, então, e 2 materiais de subleito, né? A gente utilizou, então, o material solo JC, estudado por Zago, em 2016, e o solo Horizonte B, estudado por Pascoal, em 2020. A gente teve, então, 10 estruturas com diferentes espessuras de material granular, e aqui também a gente vê que o solo JC teve camadas granulares mais espessas do que para o solo Horizonte B, né? Definido, então, essas estruturas, passou para análise no programa Megina, variando, então, o nível de tráfego, o material de revestimento, né, empregando concretos asfálticos em classes diferentes, de acordo com o recomendado, né, para o Megina. Aqui, no caso, para o nível C, a gente empregou uma classe 3, para poder também observar o comportamento da base, né, tentando tirar um pouco da influência do revestimento. Aqui também, na base granular, então, foram variados os materiais componentes dessa base, adotando um modo de resiliência não linear, assim como para o material de subleito, né, empregando os 2 tipos de solo e um modo de resiliência não linear também. Assim, foi possível obter, então, dados acerca da área trincada e do fundamento de trilho de roda para cada uma das situações analisadas. Com relação, então, à área trincada, a gente vê, então, que nenhuma das estruturas dimensionadas pelo DNR atingiu, né, quer dizer, todas elas romperam por fadiga, né, ultrapassando o limite de 30% dentro do período de projeto de 120 meses. Só que aqui, no caso, a gente vê que as misturas com mais fresadas foram as que demoraram mais para atingir esse limite, e que também, quanto maior o nível de tráfego, menos significativa foi essa diferença, né, tendo uma ruptura mais próxima de todos os materiais. Aqui, então, as primeiras a atingirem a ruptura foram a mistura M4, M7 e M0,
no caso aqui M4 e M7 com a menor adição defresada, e a mistura de referência sem adição defresada. As segundas misturas a atingirem a ruptura, então, foi a DPA ajuste, aqui estudada por Sagrino, né, adotada também nessa análise, a M13 e a M8, que também que tiveram um pouco mais defresado, e aqui no caso a DPA ajuste, então, teve um comportamento fadiga melhor do que a M0, o que já era esperado, já que o modo de resiliência dessa mistura é um pouco superior, né, do que a mistura M0. A terceira, então, atingia a ruptura foi a M3, a M6 e a M2, né, com 70% defresado, e as últimas a atingir a ruptura foi as misturas justamente com 100% defresado, M1 e M5. Aqui, então, mostrado a vida útil, né, a fadiga, no caso, o mês em que teria acontecido a ruptura para cada um dos casos. A gente vê novamente, então, que para os dois materiais de subleito e para todos os níveis de tráfego, a mistura M1 e M5 foram as que tiveram maior vida útil ou fadiga, e que essa diferença, então, foi mais significativa para os níveis de tráfego menores. No caso, aqui nos níveis superiores, a gente tem uma ruptura próxima, né? Aqui, então, foram traçadas tendências considerando essa vida útil, fadiga e o teor defresado desses materiais, onde foi obtido, então, uma equação linear crescente em relação ao teor defresado. E a gente vê também que aqui também a influência do tráfego, né? Porque sendo que para o tráfego superior essa relação foi uma reta praticamente quase horizontal, assim. Entrando, então, nas análises de afundamento da trilha de derrota, né, de ATR, a gente vê, então, primeiro, que o solo JC atingiu ATRs maiores do que o solo horizonte B nas análises pelo Medida, e que aqui na situação para nível de tráfego do B, né, 5 vezes 10 nas 6 repetições de eixo padrão, a gente vê que foi aonde a gente viu as maiores deformações, o que também pode estar relacionado à espessura do revestimento, já que nesse material a gente pegou uma espessura de 5 centímetros, e aqui 7,5 e nos dois últimos 10 centímetros, né? Mostrando então aqui que a gente pode ter uma espessura de revestimento que não seja tão suficiente assim para resistir a essa deformação. Outra coisa que a gente percebe nessa figura, né, que a mistura M1 foi a única que não atingiu o limite de 10 milímetros para todas as situações e todos os níveis de tráfego, o que a princípio causa uma certa estranheza, né, já que esse material foi o que teve maiores deformações nos ensaios triaxiais, mas vale lembrar, então, que na análise de tendência pelo modelo da Guimarães e para o nível de tensão estabelecido pelo TRB, foi o material que teve as menores deformações, o que também se relaciona aos dados obtidos para o nível de tensão intermediário, próximo ao estabelecido pelo TRB. Também foi feito, então, tendências considerando o ATR da camada de base e o teor defresado para cada nível de tráfego, onde a gente vê aqui uma tendência de decréscimo, né, do ATR com o aumento do teor defresado, mas vale lembrar que nessas correlações, né, a gente está trabalhando com 3 pontos, ou seja, 3 teores defresados, e que tiveram alguns dados onde a mistura M3 teve deformações maiores do que a mistura M0, né, sem a adição do fresado. Entrando, então, já no dimensionamento, foi, então, empregado o material de subleito do Horizonte B da Pascoal, 2020, para tentar, então, fazer uma nova dimensionamento dessas estruturas, para respeitar o limite da área trincada, né? Então, para cada um dos materiais empregados, foi feita determinada a espessura de revestimento necessária para resistir à vida útil de fadiga, né? Resistir aos 120 meses de projeto, sem atingir 30%. E aqui a gente vê que as misturas M1 e M5 foram as que demandaram menor espessura de revestimento em relação às demais, né, para todas as situações. Aqui, então, tentando mostrar a diferença da espessura de revestimento com relação à mistura quando a mistura M0 é utilizada como camada granular e quando outros materiais são utilizados como camada granular. A gente vê, então, aqui que os valores positivos representam, então, uma redução da espessura e os valores negativos seriam uma espessura maior, né, de revestimento.
A gente vê, então, que todas elas mostraram uma tendência de diminuição dessa espessura, só apenas a M4 que teve um aumento da espessura e a M7 que manteve a mesma espessura, no caso, do que da M0, que se relaciona também com os resultados obtidos para modo de resiliência, né, já que a mistura M0 e M4 tiveram modo de resiliências, no caso a M4 teve um modo geralmente inferior a M0, e a M7 teve uma modo de resiliência bem próxima a M0, né, o que mostrou aqui uma diferença da espessura não tão significativa. Por fim, então, chegando às conclusões, aqui é mostrar os principais pontos, né? Primeiro a gente vê um aumento significativo dos modos de resiliência para ambos os fresados, em relação aos agregados virgens. Com relação, então, às análises de tendência em relação ao MR e o teor de fresado, a gente vê que as análises que consideraram os aspectos dos fresados, ou seja, separaram esses materiais em dois grupos, foram as que tiveram mais aproximação com os resultados experimentais. E também a gente vê que o modo de resiliência foi ligeiramente superior no fresado RS400 do que no fresado BR290, mostrando então que os fresados mais envelhecidos têm uma tendência de apresentar maior modo de resiliências, né, quando utilizados em camadas granulares. Em relação à deformação permanente, então, a mistura M1 foi a que teve maior deformação permanente nos testes trexiais, com exceção do nível de tensão intermediária, né, para esse nível de tensão de 0,04 MPa e 0,12 MPa de tensão desvio. E com relação às análises de ATR, já a gente vê que a mistura M1 foi a única que não ultrapassou 10 milímetros, com todos os casos estudados e para os dois materiais de subleito, e que o modelo de previsão de Guimarães teve uma boa correlação, né, com os dados experimentais. Por fim, então, é concluído que o emprego do fresado em camadas granulares mostrou-se benéfico para o desempenho dos pavimentos asfálticos, no caso desses materiais fresados, sem demonstrar a tendência de deformação ou contribuir para o aumento do trincamento por fadiga. Como sugestão, então, para pesquisas posteriores, fica analisar, então, a influência da granulometria para materiais diferentes e faixas granulométricas diferentes. Também a influência da compactação, já que a compactação empregada em laboratório é diferente, né, do que a compactação realizada em campo, o que podendo haver, então, maior quebra desses grãos de fresado. E também a influência da temperatura, já que no programa Megina, a gente não tem como acrescentar essas informações, já que são materiais que podem ter, sim, uma dependência da temperatura. Por fim, eu quero agradecer, então, ao FCM e à CAPES pela oportunidade de realizar esse mestrado, a todos os órgãos que ajudam no financiamento das pesquisas, ao Centro de Tecnologia, ao Programa de Pós-Graduação, ao Laboratório de Construção Civil e ao Grupo de EPASV por todos esses anos de pesquisa e parceria. Muito obrigada. Obrigado, Eduarda. Ficasse no tempo, tá tudo certo, né? Pelo menos no meu cronograma aqui, no meu cronômetro deu certo, né? Começou um pouquinho atrás.